Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras é campeão paulista, que atropelo, hein? São Paulo não viu a cor da bola e o Verdão passou por cima. Danilo, Dudu e Veiga os destaques. Mais uma taça para o já extenso currículo de Abel Ferreira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Eu não vou ser aqui profeta do acontecido. Ninguém imaginou, pelo menos eu não imaginei, que o Palmeiras fosse construir esse resultado e da forma como foi. Mas eu confesso pra vocês que aquele golzinho do Rafael Veiga me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Eu pensei assim, esse gol aí... Tem um grupo de WhatsApp aí da rapaziada do Jogo Aberto que eu coloquei na hora. Eu falei, esse gol do Veiga, claro, né? Não indicava que o Palmeiras pudesse reverter, mas diminuía a vantagem que até aquele instante era considerável, 3-0. E vejam só, mesmo se tivesse terminado 3-0, o Palmeiras teria sido campeão da mesma forma. Porque a gente precisa entender o que aconteceu. O São Paulo fez um jogo praticamente perfeito no Morumbi, quando construía exatamente esse 3-0. E aí vem aquele gol do Rafael Veiga que diminui a vantagem. O Palmeiras jogou muito mal aquela partida. Apesar do gol do Veiga, jogadores que costumam decidir não apareceram. O Danilo, mais uma vez, não pôde jogar naquele jogo do Morumbi. O Jailson fez uma partida muito ruim. O Zé Rafael, consequentemente, quando ele não tem o Danilo ali, ele também não consegue render tudo aquilo que ele pode. O Dudu foi mal, o Veiga foi mal, o Scarpa foi mal, o Rony foi mal. E aí o Palmeiras sumiu, né? E o São Paulo dominou o jogo. Eu também alertava para o seguinte, será que o Palmeiras vai jogar 2 jogos consecutivamente tão mal? A gente sabe e conhece, aprendeu a conhecer o trabalho do Abel Ferreira nesses últimos tempos. Ele não ia deixar esse título, pelo menos, escapar dessa maneira. É óbvio que ele iria reagir. O Abel tem além de todo o trabalho técnico dele, tático, enfim, de toda a qualidade que ele tem de leitura de jogo, de estudo de adversário, o Abel tem algo muito sanguíneo dentro dele. Ele tem algo muito... Ele trabalha muito com o emocional dos seus atletas. E ele tem o grupo na mão, por conta de todo esse trabalho já consolidado, a ponto de mexer muito com o brio desses jogadores. Então a gente, assim, né, como analista dentro de prognósticos que podem... obviamente se concretizar dentro de campo ou não, eu imaginava o seguinte, bom, o Abel não vai deixar esse título passar dessa forma, é óbvio que o Palmeiras vai reagir de alguma maneira. Eu não achei que o São Paulo fosse aceitar tanto isso. Eu achei que o São Paulo, até por aquele gol do Veiga, fosse entrar um pouquinho mais alerta no jogo. E tipo assim, ó... A gente sabe da qualidade do adversário, o Rogério Ceni deixou isso muito claro em todas as entrevistas, antes do jogo do Morumbi, depois do jogo do Morumbi, do tipo assim, gente, sabemos o tamanho do Palmeiras, é óbvio que o Palmeiras tem condições de reverter a vantagem, mas ainda assim é uma vantagem significativa, 2 gols, o São Paulo poderia ter perdido o jogo de 1 gol de diferença, não de 4, né? Então você tem uma vantagem, você... Tendo inteligência, você consegue ocupar melhor os espaços, você tinha que se fechar, obviamente o São Paulo iria baixar suas linhas, mas não podia aceitar tanto o que o Palmeiras fez. O Palmeiras jogou no campo do São Paulo o tempo inteiro e numa rotação que o São Paulo talvez não esperasse. O São Paulo não conseguiu encontrar espaços. O Palmeiras não deixou o São Paulo jogar. E isso aconteceu desde o primeiro minuto. O Palmeiras foi avassalador, arrasador, passou por cima. E ali a gente já via nos primeiros minutos, né, antes do 2-0 até, que era questão de tempo. Era questão de tempo. Mas, como o jogo ele é longo, ele se mexe, ele se movimenta, a gente imaginava o seguinte, peraí, o São Paulo vai aceitar isso até quando? O Rogério Ceni vai ter que mexer. Vai mexer ainda no primeiro tempo, ou vai mexer pelo menos no intervalo. Vai tentar algum escape de velocidade, vai tirar jogadores que não estão bem. E o máximo que o Rogério fez foi, no intervalo, colocar o Arboleda no lugar do Wellington, que realmente parecia que estava apavorado no jogo, e deslocar o Léo para a lateral esquerda, para tentar impedir os avanços do Dudu, que mais uma vez deitou pelo lado direito ofensivo, lado esquerdo defensivo do São Paulo. Não adiantou. O Dudu continuou deitando por aquele lado. Que jogador
é Eduardo Pereira Rodrigues. Mais uma vez decisivo, mais uma vez fundamental para essa reversão da vantagem, para essa virada palmeirense que aconteceu no dia de hoje. Vamos valorizar algumas peças aí, né? A primeira delas é que o Palmeiras hoje tem um craque no meio-campo e que ele não pôde contar nos 2 últimos jogos, nos jogos anteriores, contra Bragantino e contra o próprio São Paulo no Morumbi, que é o Danilo. O Danilo faz o time jogar e ele ainda consegue ser decisivo, porque ele ainda marca o primeiro gol, de cabeça, numa jogada ensaiada de escanteio pelo lado direito com o Gustavo Scarpa e o Marcos Rocha. O Danilo aparece no meio da defesa para abrir o placar. Antes disso, tem um lance polêmico que o VAR aciona o Rafael Claus por uma possível mão do Éder. Gente, não tem como aquilo ser pênalti, né? E aí me espanta o VAR chamar o Claus para analisar como uma possibilidade de pênalti em mais um lance em que o jogador está se protegendo da bola, está com seu braço recolhido e obviamente a bola bate ali, mas não tem nenhum movimento antinatural de expansão do corpo para poder marcar a penalidade. Se o VAR chamou, é porque o VAR entendeu como uma possibilidade de pênalti. Ridículo. Assim como não foi o do Marcos Rocha, não foi o do Éder. E eu entendo o palmeirense que tá puto, que tá chateado e que pode pensar, poxa, mas se lá foi, tinha que ter marcado esse. Eu entendo o palmeirense pensar nessa falta de critério, que é o grande problema da arbitragem. Agora, eu não posso defender um erro como justificativa do outro. Não posso. Se foi um erro lá contra o Marcos, no lance do Marcos Rocha, seria um erro também no lance do Éder. Então eu não posso defender. Um erro não justifica o outro. Não foi lá, não foi no lance do Éder e não tem que marcar. Não tem que marcar. Mas eu entendo o torcedor, pô, mas e aí? Aí só no meu, né? Só no meu time? Pô, não pode. Mas enfim, ali não foi pênalti e o Claus acertou em não pipocar. Ele foi lá, tomou a decisão e falou, não, isso não é pênalti, mandou o jogo seguir. Aí tem o segundo gol, que praticamente ali já assusta demais, né? Porque vira o intervalo com 2-0 pro Palmeiras e aquela vantagem completamente destruída, aquela vantagem conquistada, significativa, interessante, dos 3-1 no jogo de ida, simplesmente desmanchada. E com uma perspectiva do Palmeiras continuar jogando bem, pelo que a gente estava vendo no jogo. Só que aí tem outra polêmica da arbitragem. O Zé Rafael, que faz o gol, depois que ele faz o gol, o VAR aciona para o Claus analisar uma falta do Danilo no Calleri na origem da jogada. E aí é o grande problema, o grande X da questão. Já vou dar minha opinião. Na minha opinião, o gol tinha que ter sido anulado. Por quê? Porque na origem da jogada você tem uma infração. E se tem uma infração, o gol tem que ser anulado. A grande questão é que a FIFA ainda não definiu o critério para essa origem da jogada. Onde é a origem da jogada? Ela se inicia no campo defensivo, ela se inicia já no campo ofensivo, ela se inicia quando começa o ataque, ela se inicia no último terço do campo, no passe final, já na assistência. Onde que é a origem da jogada? Onde começa a jogada? Então, como isso ainda está muito indefinido, fica a critério do árbitro determinar se aquele lance originou a jogada de ataque ou não. Então é por isso, imagino eu, a gente vai receber os áudios aí provavelmente, o único argumento que eu aceito é esse, do Claus entender que o lance foi muito distante do gol. Eu não vejo dessa forma porque eu faço o seguinte raciocínio, se tivesse se a falta fosse marcada, não teria tido o ataque, né? Então é óbvio que para mim é uma origem do ataque que resulta em gol. Então se tem uma falta, uma irregularidade na origem do ataque que resulta em gol, o gol tem que ser anulado. Simples, para mim é isso e não vou mais falar no assunto, que não alterou o jeito do Palmeiras jogar, o jeito do São Paulo jogar e o placar também não teria alterado, o Palmeiras ainda assim seria o campeão paulista. É só pra gente pontuar aqui uma polêmica também no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, tem essa troca do Rogério, né, que ele coloca o Arboleda, desloca o Léo pra lateral, não adianta nada, numa arrancada do Dudu, um toque de calcanhar, o Léo já cai sentado, aí o Veiga já toca na ponta, o Dudu vai lá de novo, faz a jogada, centraliza e aí o Veiga, que faz isso desde que o Abel Ferreira chegou, ocupando o espaço, atacando o espaço, se deslocando em direção ao ataque, fazendo essa infiltração num time que joga sem centroavante. Como é que o volante, o Pablo Maia, desiste do Veiga? Ele tá acompanhando o Veiga no momento em que ele dá o passe pro Dudu, e o Veiga vai entrando, e chega na entrada da área, o Pablo Maia desiste. E o Veiga vai lá e empurra para dentro do gol a bola.
Então um erro de marcação, um erro defensivo do São Paulo e uma jogada que, olha, mas ela é manjada da equipe do Palmeiras. Só que, se os adversários não marcam, o Palmeiras, que tem muita qualidade para fazer isso, vai continuar fazendo. Ali é o 3-0. Ali o estádio inflama, ali o São Paulo desmancha. Você olha na repetição, no replay, o semblante dos jogadores, eles não acreditam no que está acontecendo. O Caleri olha para cima, o Éder faz que não com a cabeça, o Jandrei... Cara, eles não acreditam. Sim, ali o Palmeiras já estava sendo campeão, depois de toda a vantagem construída pelo São Paulo. E ainda tem tempo de um quarto gol, porque a gente teve atuações ridículas do São Paulo, jogadores que não entraram em campo, como por exemplo do Igor Gomes. Cara, o Igor Gomes fez um jogaço no Morumbi e simplesmente desapareceu no Allianz Parque. Aí ele tenta sair jogando, o Zé Rafael vai e tira a bola dele como quem tira de uma criança, numa pelada, toca pro Gabriel Veron, que já tinha entrado no lugar do Rony, que sentiu. O Veron lança o Veiga passa pelo Jandrei, toca por baixo, gol, a la Messi, mostra a camisa pra torcida. 3 gols nas finais, o Rafael Veiga. 3 gols. De novo, um cara extremamente decisivo, marcando cada vez mais o seu nome na história do clube. Impressionante o que o Palmeiras fez, cara. O São Paulo teve alguns lampejos, tem um voleio do Caleri, tem um chute do Alisson. Nada. E o Rogério demorou para tirar o Éder e colocar o Luciano, não colocou nenhum jogador de velocidade, sabendo que o Palmeiras estava amassando no campo ofensivo para você ter um escape, para pelo menos tentar alguma coisa, né? Não, o São Paulo não reagiu, o São Paulo tremeu. O São Paulo entrou no Allianz Parque e não viu a cor da bola, não viu onde estava, não sabia o que estava acontecendo. E o Palmeiras, como é um time muito experimentado, um time carimbado, um time que sabe muito bem jogar decisões, estava jogando há pouquíssimos dias um Mundial contra o Chelsea, o campeão europeu. Não seria contra o São Paulo, dentro da sua casa, que o Palmeiras iria se intimidar. Foi pra cima, construiu o resultado e é o merecido campeão paulista, até pela campanha que fez, a principal, a maior da história de toda a competição. A 5ª taça do Abel Ferreira, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa e agora um estadual. Falta o brasileiro, hein? Nessa contagem ainda falta o brasileiro, mas já é um cara extremamente vencedor, renovou até 2024, tem ainda mais, cada vez mais o carinho da galera e chega de dizer que o Palmeiras é retranqueiro, né? Que o Palmeiras joga por uma bola. Que isso. Acho que quem viu o jogo de hoje ficou se perguntando isso, né? Poxa, mas eu tinha uma outra visão sobre o Palmeiras. Porque se as pessoas ainda continuarem tendo essa visão, eu até admito até esse jogo. Depois disso eu penso assim, bom, aí é falta de vontade mesmo, né? Uma vontade com o Abel Ferreira e com o seu time. Esses jogadores sabem jogar na transição, sabem controlar o espaço e sabem propor o jogo também. Por tudo que a gente viu, com grandes individualidades que apareceram nessa partida e de um coletivo que merece aplausos cada vez mais. Ao São Paulo, reflexões. Obviamente, de um time que tem muito menos tempo, que tem jovens para serem promovidos, que não podem ser queimados ou fritados, né, nesse processo, que tem ainda um trabalho muito longo do Rogério Ceni e que fazia uma boa campanha até essa final. Agora, meu Deus do céu, que paulada. 4-0 numa final de campeonato, depois de estar com uma vantagem interessante, não podia acontecer, né? Obviamente o São Paulo não podia deixar isso acontecer. E o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Foi assim que eu vi o jogo, foi assim que eu vi os dois olhos, né? As duas óticas dessa final. Você tem o lado perdedor e tem o lado vencedor. Qual é o seu? Ou é de nenhum? E como você viu esse jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!